Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os engenheiros. Aqui é Marcos Girão, professor de vibrações, engenheiro civil. Hoje vamos falar sobre controle de vibrações. Eu tenho aqui minha cara colega, a professora Suzana Ávila. Fala, Suzana. Oi, gente, tudo bem? A gente está de volta aqui para mais um bate-papo aí no Abalando as Estruturas, né? Continuar um pouco aquele assunto do primeiro episódio, onde a gente comentou um pouco sobre a questão das estruturas que vibram, né? Então, qual seria uma alternativa, né, para resolver esse problema quando essas vibrações se tornam excessivas, né, e podem causar perigo de colapso, ou mesmo que não seja uma questão de perda de integridade da estrutura, mas que cause desconforto, né, para as pessoas que estão usando aí, utilizando aí a instalação. A gente tem problemas de vibrações excessivas, né? Os conhecidos são devido ao vento, são sismos, que podem levar até a queda da estrutura, mas às vezes a gente tem problema de ocupação humana que podem gerar essas vibrações excessivas, não é? Que é o caso de arquibancada com torcida organizada de futebol, né? Que foi o assunto do último podcast. Também é academia de ginástica, clube, né? Salão de festa de clube, boate, que o pessoal dança. E eventualmente vão surgir umas vibrações estranhas lá que as pessoas ficam meio assustadas, né? Exatamente, o pessoal fica meio boladinho. Sem entender direito se o que está rolando é perigoso, se não é. E ultimamente tem ocorrido aí, vez por outra aparece na imprensa aí, o desastre estrutural, e o pessoal fica meio preocupado, né? Sim. Mas a gente tem que apresentar quais são as soluções, como é que a gente age na estrutura para tentar controlar essas vibrações. Porque o que acontece, foi um pouquinho que a gente já falou no primeiro episódio, é que com o advento das ferramentas computacionais e também o progresso aí na ciência dos materiais, com materiais mais resistentes, né? Então a gente consegue vencer vãos muito maiores hoje em dia, o que faz com que as frequências naturais desses sistemas estruturais, elas caiam, né? Quanto mais baixa for a frequência natural, mais flexível é a estrutura e maior amplitude de vibração ela vai sofrer, né? Dependendo da frequência da estação que incidir sobre ela. Tá? E aí, tipo assim, uma primeira coisa que vem na cabeça do projetista é enrijecer a estrutura para aumentar essa frequência. Isso. Como a frequência natural é uma característica que depende de massa e rigidez, né? Você pode mexer na rigidez, que aí você levanta a frequência e aí, teoricamente, acaba o problema. Tá? Mas vai falar com o seu arquiteto que você quer aumentar o tamanho a altura da viga, o tamanho do pilar. Vai, para você ver que você não apanha. Muitas vezes você tem... Não, agora falando sério, a gente tem restrições de projeto. Você não pode... Você tem que obedecer lá o projeto arquitetônico, né? Então, nem sempre é viável. E quando é viável, pode tornar seu projeto antieconômico, né? Você vai ficar mais caro. Isso. De mais material. Então, nesse sentido, né, surgiu há cerca de... Na engenharia civil, por volta de 40, 50 anos, surgiu uma tecnologia, né, visando solucionar essa problemática aí sem ser através disso que a gente acabou de falar, né, sem enrijecer o sistema estrutural, que é o que o Girão falou aí no início, que é o chamado controle de vibrações, né, muito conhecido na engenharia mecânica como controle de vibrações, na engenharia civil é mais conhecido como controle estrutural.
Isso. né, Girão? Exatamente, né? A utilização, existem várias dispositivos, né? Mas se a gente for focar apenas no controle de vibração, é, existe o controle de vibração ativo, passivo e outras nomenclaturas, mas seria a adição de um dispositivo que pudesse controlar ou reduzir a vibração, né? Mas hoje a gente vai falar de um tipo específico, né? Que é o controle de vibração passivo. Você vai instalar um certo tipo de dispositivo no seu sistema estrutural, né? E esse sistema vai absorver, dissipar, você transfere energia para ele, né? De tal forma que você não sobrecarregue tanto os membros estruturais do sistema principal, Isso. né? Aí- Historicamente, né, Girão, ele apareceu no século XIX, né? Isso, com o tal Com, do Hermann Fromm, né? Foi a primeira patente, né? não, o Fromm já é o amortecedor de massa, mas aquela solução lá para sismo lá no Japão foi o John Milne lá no século Ah, XIX, né? sim, exatamente, exatamente, né? Que foi a primeira proposta de isolamento de fundação para casas, né? Feitas lá no Japão por um escocês, né? John Milne, ele era sismólogo, né? Era especialista em terremoto. Especialista em terremoto. Foi até a ação dele no Japão assim foi a identificação dele foi tão grande que ele virou ele foi condecorado né, pelo Império pelo Império Japonês, né? Por conta da sua por conta da sua do seu trabalho nessa questão da sismologia e ele aplicou ele fez a proposição e fez para a casa, acredito que era a casa dele, não é? Um dispositivo onde isolava a estrutura da casa de vibrações sísmicas, né? O que tornou a casa dele bastante resistente, né? Ele existe até hoje. É tipo o primeiro sistema de isolamento de base que a gente tem notícia, né? Foi Isso, o dele lá no século XIX. E exatamente. aí, o Fran, então, é em 1909, no início do século XX, que ele propõe a primeira ideia de um amortecedor de massa, né? Sim, né? Ele Uma- aplicou para, acho que ele era engenheiro naval, né? A ideia era aplicar para navios, né? Uhum. Era um dispositivo com é, uma massa pivotada, né? Num eixo e essa massa estava acoplada a uma mola, né? A sintonia dessa mola com a frequência natural da estrutura fazer com que esse dispositivo absorvesse a energia da estrutura, né, reduzindo a vibração da estrutura principal. Que é o princípio que a gente tem dos amortecedores de massa, né? Tanto os utilizados na engenharia mecânica como também na engenharia civil, é você instalar uma massa adicional, né? Que devidamente sintonizada vai transferir aquela energia que vem do carregamento dinâmico para o sistema principal, transfere para essa massa adicional, a massa vibra, né? Fora de fase com o sistema principal e o sistema principal sofre aí uma redução bastante significativa nas amplitudes de vibração, né? E isso é alcançado fazendo uma devida sintonia, né, dessa massa auxiliar. Tá? Por isso que o nome em inglês é Tuned Mass Damper, que seria um amortecedor de massa sintonizado. Então, você escolhendo uma frequência adequada para essa sua massa auxiliar,
você consegue esse efeito, né, de fazer essa transferência de energia, fazendo com que o sistema principal praticamente não vibre de forma significativa, né? Exatamente. Esse é o princípio de funcionamento. Perfeito. Agora, a gente vai focar mais nesse dos amortecedores de massa, mas vale a pena falar brevemente sobre os outros tipos de sistema de controle passivo, né? Sim. E aí são sistemas que são dissipadores mesmo, né? Que ao invés de haver essa transferência de energia, é um sistema que vai fazer com que a estrutura como um todo ganhe em amortecimento, né? Eles vão ser dissipadores. Aí a gente tem uma infinidade de tipos. Tem amortecedor por fricção, né? Amortecedor viscoelástico, amortecedor viscofluido, que é mais ou menos o mesmo princípio que a gente vê em amortecedor de carro, né? De veículo. Isso. Tem os amortecedores metálicos, onde você dissipa através da plastificação desses elementos, né? Você deixa o elemento plastificar. Isso. Que é uma solução baseada no aumentar o amortecimento, né? Você incrementa o amortecimento porque os materiais estruturais, de maneira geral, eles têm um amortecimento muito baixo, Isso. né? Os Estruturas materiais, metálicas, né? Tem... exatamente. Então, o amortecimento é muito baixo através da adição desses dispositivos, você aumenta a capacidade de dissipação de energia. Tem o próprio isolamento de base, é uma dessas tecnologias, né? Deixa eu ver se eu falei fricção, metálico, viscoelástico, viscofluido, isolamento de base. Tem uns mais modernos que são que usam liga de memória de forma, né? Mas Isso. aí você fica para uma outra conversa. Tem os magnetorreológicos. Magnetorrelógicos que são semiativos. Esse a gente pode, numa próxima oportunidade, aprofundar mais aí nesses caras. Bom, na engenharia mecânica, essa tecnologia já é bem consolidada, né? Até porque, me corrija se eu estiver errada, que você que é professor da mecânica. De forma geral, os problemas na engenharia mecânica, as frequências excitadoras são bem definidas, né? Sim, De sim. maneira geral, De né? maneira geral, as estruturas são bem mais, são mais bem conhecidas, né? Porque são equipamentos com definição das suas características, mas bem conhecidas. No caso dos sistemas de engenharia civil, tem duas coisas, né? A primeira, tipo assim, que é grande porte, né? Então, são coisas assim grandes mesmo, né? Pontes, arranha-céus, passarelas. Então, são estruturas de grande porte. E o tipo de carregamento, principalmente aqueles advindos de fenômenos naturais, né? Como terremoto, ventos fortes. Então, eles têm a característica do carregamento é que eles são de natureza aleatória. Isso, Então, exatamente. você não pode definir a priori que vai ser aquela frequência que o seu vento vai ter. Na verdade, você vai precisar trabalhar dentro de uma faixa de frequência, né? E a modelagem mais acurada é você trabalhar de forma estocástica, né? Isso, Uma análise você de tem dinâmica uma estocástica. estatística a ser aplicada, você não tem uma certeza É, sobre aquele você vai, carregamento. vai ter um histórico de vento durante um período de tempo e vai fazer uma análise estatística em cima daquilo para definir uma faixa de frequência que eventualmente a sua torre, o seu edifício vai sofrer com uma rajada, né? Terremoto da mesma forma, né? Não vai ter, a gente não tem a gente tem que trabalhar dentro de uma faixa de frequência. Então essas são assim algumas dificuldades mais no âmbito do controle estrutural, né? Estruturas aí da engenharia civil. A gente pode dizer que os japoneses são precursores aí nisso aí, né? Porque eles têm um problema sério lá de sísmico, né? Sim. Então se a gente Ele, for dar uma olhada, eles já vêm adotando de forma soluções consistente, né? de cunho prático, né? Há várias décadas já esse tipo de tecnologia. E hoje a gente já encontra atualmente em outros países também, né? Teve um tempo, acho que uns
uns 3, 4 anos atrás teve um terremoto lá em Santiago do Chile, né? Que o pessoal chegou a mostrar alguns vídeos que vários arranha-céus praticamente não sofreram nenhuma vibração importante, nem nenhum tipo de dano, mas já eram arranha-céus que estavam trazendo aí no projeto esse tipo de solução, né? Isso, já estavam atualizados, né? Ou com algum dispositivo de controle de vibração ou com isolamento de vibração. É. Então, aí a gente encontra muita coisa além do Japão, esses países que têm problema sísmico, nos Estados Unidos também, né? Sim. Também para estações do ponto de vista de cargas de vento também. Então, assim, a gente considera que nesses países já está bem consolidada essa tecnologia, né? Isso. O que a Que não gente não é... falou, você queria continuar mais alguma coisa? Não, pode falar, pode É, falar. o, o que a gente não falou são agora as configurações, né, desses dispositivos. Como é que a gente, quais são os dispositivos de controle de vibração que são mais conhecidos, né? Ou quais aqueles que a gente poderia citar? Né, a gente Bom, tem, nesses que eu citei agora há pouco, a gente tem várias implementações práticas. Uma curiosidade é que as torres gêmeas, né, aquelas lá do atentado do 11 de setembro, foram construídas lá no final da década de 70 e elas tinham, para conter vibração devido ao vento, cerca de 10 mil amortecedores viscoelásticos. Então, lá nos Estados Unidos já estavam naquela época já implementando esse tipo de coisa. isso, E de forma geral, esses amortecedor metálico, viscofluido, viscoelástico, de fricção, eles são instalados na forma de contraventamento em edifício. Né? Você né? coloca um contraventamento e instala o dispositivo ali. Exatamente. É basicamente no cruzamento entre as barras do contraventamento, É. né? Naquele formato em X. É o mais comum, existem outras Esses tem. configurações práticas de instalação. Eu acho que nas Torres Gêmeas não era contraventado, agora eu não sei dizer com certeza, mas eu tenho a impressão que não, que eles eram instalados na horizontal. Isso. Para além dos dispositivos de adição de amortecimento, né, a gente também tem os dispositivos de absorvedores dinâmicos de vibração, né, os TMDs, né. A gente tem o São os que a gente chama de amortecedor de massa, que né? são os amortecedores de massa, né? Eles normalmente são dispositivos compostos, né, com uma massa e uma mola, formando um sistema massa-mola sintonizado à frequência, né? E a gente encontra o mais básico é a gente ter um corpo, né, uma massa sustentada por molas, né? Que é o clássico. Mas também a gente encontra outras configurações, né? Depende do tipo de estrutura, né? Isso. Por exemplo, se for um edifício alto, um arranha-céu, uma torre, a melhor posição que configura melhor eficiência é você colocar no topo. Né? Porque como esses sistemas eles são regidos pelo primeiro modo de vibração, que é o modo de vibração lateral, a maior amplitude fica lá na extremidade, lá em cima. Então, você colocando ele lá, ele vai se movimentar mais e consequentemente, você vai transferir mais energia. Né? Agora, eles também podem, e a gente tem solução prática implementada já em passarela em ponte. Né? Sim. Nesses tipos de sistema estrutural, aí eles já não funcionam como um carrinho, mas sim pendurados pela mola. Porque aí você vai. Se bem que depende, né? Se for um modo de vibração vertical da ponte ou da passarela, vai ser instalado pendurado. Se for um modo de vibração lateral, como por exemplo é o caso da passarela do Milênio lá em Londres, aí ele é instalado de forma que ele também se movimente lateralmente. Isso, exatamente. Depende do modo que você quer controlar, qual que é o modo mais crítico, né? Que você está querendo controlar com o dispositivo. Exatamente. Né? Mas para torre é no topo, né? Isso. Mas a gente tem outras configurações, né? Tem as configurações pendulares, né?
Outra forma de você trabalhar o mesmo princípio mecânico, né? Ao invés de ter um carrinho, né, que vai para lá e para cá, você pendura uma massa, né, que vai trabalhar como um pêndulo, que vai se movimentar, e a massa do pêndulo você vai estar transferindo a energia para o movimento da massa do pêndulo, né? Isso. E o pêndulo tanto pode ser um pêndulo simples como pode ser um pêndulo invertido, né? Que você coloca uma rigidez na base, né? Uma junta semi-rígida, que aí ele não, porque o pêndulo invertido originalmente ele é um problema Está. estável, né? Ele vai procurar a posição lá embaixo que é de equilíbrio estável. Mas se você enrijecer, né? Colocar lá um próprio engaste, né? Porque o engaste ele é um vínculo terceirogêneo teoricamente. Na verdade, a gente tem um meio do caminho entre uma rótula e um engaste quando você prende, né? Então você permitir ali aquele pêndulo invertido que a haste dele, né, se deforme, faça uma massa lá no topo se movimentar, também você está fazendo o mesmo princípio de transferir energia, ele também vai funcionar como um amortecedor de massa, como um TMD. Né? Exatamente. E é interessante porque muitas vezes no topo dessas torres e desses edifícios você não tem um espaço suficiente para instalar um carrinho. Geralmente as coberturas dos edifícios você tem espaços limitados, porque vai ter caixa d'água, vai ter caixa de máquina de elevador, não sei o que, e o espaço é limitado. Você colocando um pêndulo, né, você vai obter o mesmo efeito requerendo um espaço menor. Uma Isso. solução interessante que a gente tem implementação prática já do pêndulo simples em arranha-céu, né? Isso, né? Que é A gente vai falar daqui a o pouco deles. da torre, né? É o Taipei, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. E existe outra solução também baseada nesse mesmo princípio de transferência de energia para uma massa oscilante, que são os amortecedores líquidos, né, Girão? Quer falar um pouco? Sim, sim, Do TLD e do TLCD? exatamente. Esses absorvedores líquidos, né, eles são sempre são associados a um fenômeno, né, que é o slosh, né? Quando a gente está carregando balde de água, né, que a gente carrega muito rápido, a gente percebe que essa porção de líquido que está dentro no balde, ele oscila e por vezes é difícil de você controlar. A força que ele age é muito grande. Então, uma das Repete o termo aí para o pessoal, esse vai e vem da água, chama como é que é o termo que mesmo? chama, não tem pelo menos eu não sei se tem algum termo em português, mas o Não termo tem em tradução inglês ainda. ainda não tem, né? Mas o termo em inglês chama sloshing, né? Sloshing, né? Isso, é Sloshing. sloshing, né? É, que vem desse termo em inglês, né? Que refere-se a esse movimento da água num tanque, né? Ele foi muito estudado por conta da aeronáutica, porque você sempre tem, em aviões, você tem tanques de combustível, né? E quando eles ficam meio preenchidos, eles causam problemas na aviação, aeroespacial também, nos foguetes. E começou-se a estudar a possibilidade de usar esses tanques de água, né? Um tanque retangular mesmo, onde a gente já conhece a frequência dele, e sintonizar com uma frequência da estrutura a fim de Até controlá-lo. porque naturalmente a gente tem tanques de água no topo dos edifícios, né? Porque tem as caixas d'água, tem as piscinas nas coberturas, né? Exatamente. Você pode, inclusive, adaptar para ter essa funcionalidade no caso de um evento dinâmico extremo, né? Isso, isso. É verdade que a gente tem que sempre tomar cuidado com a sintonia. A gente vai falar mais para frente, né? Que é a questão da sintonia, em sintonizar a frequência do prédio, né? Mas isso é relativamente fácil de utilizar. O único problema é que ocupa um espaço considerável de uma estrutura. A grande vantagem é que quanto é maior ou é, as frequências diminuem com o aumento desses tanques, né? Então é bem fácil com tanques relativamente pequenos, a gente consegue frequências relativamente baixas, o que se sintonizam
facilmente as primeiras frequências de um prédio alto, né? Mas da engenharia naval, novamente, né, a gente tem um outro dispositivo que é o TLCD, né, que é o absorvedor dinâmico por coluna d'água. Quem nunca pegou uma mangueira, né, com água, fez uma pequena perturbação do nível e a gente observa que aquela quantidade de água que está dentro da mangueira oscila com uma certa frequência, né? Dessa forma, é um dispositivo cuja frequência é mais fácil de sintonizar e ele Muito, ocupa muito menos espaço, né? ocupa muito menos espaço, né? E mantém a característica dos tanques de Schloss, né, do TLCD, de apresentar baixas frequências, né? Então a gente tem esses dois dispositivos. Um é um tanque de água, sintonizado à frequência do prédio, e outro a gente tem o colunas de água, né, em U, né, que é o TLCD, sintonizadas à frequência da estrutura. Outra solução que a gente esqueceu de falar é que, resgatando um pouco aquela questão de que os carregamentos eles atuam dentro de uma faixa de frequência, né? E o TMD você a priori sintonizaria numa determinada Uma frequência, única né? frequência. Então surgiu uma alternativa que era, ao invés de usar uma única massa maior, usar massas menores e cada massa você sintonizaria numa frequência. Assim você ampliaria a faixa de frequência de projeto que o TMD seria eficiente, né? Sim, Então, são chamados TMDs múltiplos, TMDs múltiplos, né? que é uma outra solução possível aí dentro da... Assim, porque essa questão do controle passivo, ele é um controle mais simples, mais barato, né? Com baixa manutenção A ou manutenção é, manutenção quase a manutenção zero. é tranquila, entendeu? Não tem nenhuma coisa muito sofisticada, tá? Mas ele tem essa característica de não ser muito robusto, né? Robustez é um termo que vem lá da teoria de controle. A robustez seria o seu sistema continuar eficiente se tiver alguma variação nos parâmetros de projeto, né? Então, quanto mais robusto é quanto menos sensibilidade ele tiver a isso, né? Isso, Quanto exatamente. menos robusto é quanto menos ele perde eficiência por conta de alguma coisa que se assumiu num projeto sair um pouco diferente, né? Isso, Então o controle passivo ele não é tão robusto, mas ele tem essas outras vantagens, né? exatamente. Em termos de custo, de facilidade, de manutenção tranquila. E aí a gente pode falar numa outra oportunidade das alternativas ao controle passivo, que seria o controle ativo, o controle híbrido, semiativo. Tipo, A etc. gente fala numa próxima oportunidade. Hoje a gente está focando mais no passivo, que inclusive é o que é mais implementado no ponto de vista prático, né? Funcionando aí pelo mundo afora, o que a gente tem mais são soluções de controle passivo para estruturas civis. Para estrutura civil, sim, isso mesmo, né? A gente pode falar também dos prédios, né? Uhum. A gente já comentou, né, que o exemplo mais conhecido que é o mais conhecido entre as pessoas, né, os engenheiros, né, da área de controle, é a Ponte Milênio, né, em Londres. A Ou passarela do milênio lá em Londres, que teve aquele problema lá de vibração na sua inauguração, não na sua foi? inauguração, né? E aí ela foi interditada, foi executado depois então um projeto de recuperação. Na verdade não foi uma recuperação, foi um projeto de instalação de um sistema de controle através de TMDs que foram instalados na parte inferior lá do piso da passarela. Isso. Né? E eles funcionam, como eu falei, se Lateralmente. movimentando lateralmente, porque o modo de vibração crítico lá é o lateral. Exatamente. Né?
E aí Do tem. ponto de Aí vista do pêndulo, né, a gente tem a Taipei, né, que é em aquele Taiwan, isso, em Taiwan, né, Taipei 101, não é o nome? isso. E lá em Nova York tem o Citicorp Building, né? Que é um prédio já bem antigo que tem um TMD também. Exatamente. Outro exemplo nos Estados Unidos é a John Hancock Tower, em Boston. Tem vários, Tem tem vários. na Ásia, em Hong Kong, lá na China também, no Canadá. A Conquest Center, né, nos Estados Unidos usa TLCD. A um Rincon Tower usa TLDs, né, tanques d'água. Né? O Nagasaki, a torre, né, do aeroporto de Nagasaki usa absorvedores, eles são TLCDs, se eu não me engano. Uhum. Né? A Tokyo Skytree, né, usa dispositivos de controle. Então, mas aí a gente está falando de exterior, né? Isso. E Brasil. Brasil, ninguém nem ouve falar disso no curso de engenharia. Não, Mas a gente isso a tem gente um vai exemplo. falar porque mais para frente a gente vai falar porque é pouco difundido, né, na nossa no curso de engenharia. Mas a gente tem exemplos, né? Você sabe, você tinha feito uma pesquisa sobre os exemplos de aplicação de aplicação de TMDs em estruturas no país. A gente tem um emblemático que é a Ponte Rio-Niterói, né? Sim. A Ponte Rio-Niterói tinha, por vezes, problema de vibração excessiva por conta de ventos fortes. Lá a ponte tinha que ser seguidamente interditada ao tráfego, né? Isso. Porque as amplitudes eram bem importantes. Se você procurar no YouTube, você encontra uns vídeos, né, das pessoas saindo desesperadas de dentro do carro, fugindo. Exatamente. E Porque eram o ventos negócio era. relativamente, não eram fortes, né? Eram ventos de 60 quilômetros por hora. São ventos relativamente brandos. Então, aí foi desenvolvido lá na COP, na UFRJ, então, um projeto para a instalação de TMDs na Ponte Rio-Niterói. Isso. Qual Então, era o professor mesmo? foi liderado, o grupo era liderado pelo professor Ronaldo Batista, da COP, Isso. né? Eles fizeram o projeto e foi implementado. Então, o sistema, dentro do caixão da ponte Rio-Niterói, existem massas penduradas por molas, né, que controlam justamente o modo de vibração vertical, né, que resolveram o problema. Né, a ponte não precisou mais ser interditada e os TMDs estão lá solucionando esse problema que era bem crítico. Né. Imagina uma cidade como o Rio de Janeiro. O Ah, Rio de Janeiro já, o Rio de Janeiro já morei lá, entendeu? Tipo assim, explode um bueiro numa rua não sei aonde, a cidade inteira para. isso. O Era trânsito um lá problema frequente, né? Era sim. 6 vezes por ano, até 10 vezes por ano, Então, a ligação entre Niterói e o Rio de Janeiro é interrompida, isso causava muito o transtorno. transtorno lá no trânsito é absurdo. Então, Exatamente. E depois da aplicação, isso até tem um relatório do professor Ronaldo, que diz que após a aplicação, baixou para uma interditação. A ponte interdição. fica interditada apenas uma única vez por ano, porque os ventos chegam a velocidades muito rápidas, né? Altas velocidades. Aí o pessoal da concessionária fica com medo de tombamento, de outro fenômeno, Uhum. né? Mas além disso, a gente tem um outro exemplo, né? A gente descobriu, nem sabia direito, né? Sobre o Mineirão. É o Fala aí. Mineirão. O Mineirão foi na reforma para a Copa, né? Foi a reforma para a Copa, né? Para Foi que ele desenvolvido um pudesse. projeto Foi desenvolvido um projeto. para controle de vibração na arquibancada e mais recentemente para a passarela de acesso para o estádio também eles implementaram um sistema com TMD. Isso, exatamente. Era embaixo, não era? Ou era, acho que foi colocado em cima, assim, é uns caixotinhos de metal, né? Em cima da plataforma mesmo, Exatamente. que serve para controlar o movimento de flexão, né? É, vertical
da passarela. A questão das passarelas é que elas são estruturas muito leves, né, muito Isso. esbeltos com frequências bem baixas, então a frequência dela fica muito próxima da frequência do caminhar, O né, caminhar das do pessoas. caminhar e do correr. Então, assim, as passarelas têm sido assim um problema recorrente, né, no passado recente de vibrações com amplitude excessiva, por conta Exatamente. disso aí, né. Exatamente. Exatamente. Não é jabá, né? Mas qual era a empresa mesmo? Ah, será que a gente se E lembra? eu não vou lembrar agora. Uma era a Gerbes e outra eu queria falar da. Não, A a Gerber Gerbes não, é mas não era estrangeira. Gerber. Era outra, né? Era Ué, nacional. Eu agora eu tô. ver se eu encontro aqui. Mas assim, né, enquanto a gente procura aqui, o que a gente observa é que é muito tímido ainda no Brasil, né, a implementação dessa tecnologia. Exatamente. Né, e por que que ela é tímida, né? Se o pessoal não põe muita fé, né? Existe uma. No currículo básico dos cursos de engenharia civil, existe uma. é, cada, é, não existe o curso, uma preparação do nosso engenheiro para o curso de dinâmica estrutural, pelo menos uma introdução sobre a flexibilidade, como tratar essa questão da dinâmica ou do equilíbrio dinâmico dessa estrutura. Eu posso contar um caos aqui, né? Sim, opa, Quando eu fui, quando eu fui fazer mestrado em dinâmica, né, na área de dinâmica, aí eu tinha um professor da graduação que eu sempre encontrava com ele no corredor. Não vou falar o nome, que a gente conta o milagre e não conta o santo, né? sim. Mas ele só me zoava. Toda vez que ele me zoava, você vai fazer mestrado em dinâmica, no Brasil não tem terremoto. KKKKKKK. Ele não podia me ver que ele vinha me zoar. Mas esse era o pensamento recorrente, né? De que como a gente não. Primeiro, coisas que foram. Como é que a gente fala? Verdades que foram rompidas, né? Porque a gente tem terremotos, pode ser assunto até para um outro episódio, Isso, e mas com certeza, né? João Câmara. Isso é outra coisa que a gente tem que falar, né? mas os problemas hoje em dia de vibração em estruturas são recorrentes. Então, esse papinho de que engenheiro civil não precisa saber de dinâmica porque no Brasil não tem terremoto tá ultrapassado. Só que, apesar de estar ultrapassado, a cultura não mudou ainda, né, Girão? A cultura persiste, né? Essa é a grande questão. Né? Por enquanto, a gente acredita que a não preocupação da existência ou é, dessa verificação do ponto de vista dinâmico continua na nossa cultura da formação do nosso engenheiro. Porque até as ferramentas, os softwares de projeto, por exemplo, de concreto armado, eles já estão implementando as ferramentas para análise dinâmica, né? Exatamente, exatamente. O próprio TQS, que é muito utilizado pelos calculistas, ele já implementou umas ferramentas bem importantes para esse tipo de análise, mas aí falta o know-how, né, do calculista para ele poder lançar mão, utilizar essas ferramentas, né? Precisa Para saber o que ele está fazendo. isso, ele precisa ter essa formação ou esse conhecimento. E mesmo na lista do TQS já foi discutido várias vezes essa questão da dinâmica de estruturas. Isso só vai aumentar agora com o aumento dos prédios, né? A gente vê lá no Balneário Camboriú com prédios altíssimos, né? E E você tem eventos importantes lá, né? Inclusive essa semana está tendo problema de muita chuva lá, né? isso, exatamente. A gente tem frequentemente uma região que é sujeita a ventos importantes, né, com prédios extremamente altos e esveltos. É natural que a gente encontre problemas no futuro, não só lá, mas em outros lugares no país que segue a mesma tendência de
prédios altos em regiões costeiras, né, sujeitos a muito vento. A própria norma de concreto também, no quesito dela de verificação dinâmica, ela é muito. Ela só verifica a frequência, né? Até Tipo assim, onde você vai calcular a primeira frequência e aí você vai jogar se aquela sua frequência, acho que é 20% maior de uma denominada frequência crítica, e na norma você tem uma tabela que, dependendo do tipo de utilização, muda o valor dessa frequência crítica. Isso. Então você simplesmente precisa comparar a sua frequência mais baixa, que ela precisa ser, eu tenho a impressão que é 1.2, da frequência crítica, a depender do tipo de equipamento, se é arquibancada, se é... Exatamente. A frequência natural tem que ser acima 1.2 de uma frequência crítica. Exatamente. Enquanto que normas internacionais, elas são mais elaboradas nesse sentido, né? Exatamente. Você verifica outro tipo de coisa. Porque, por exemplo, às vezes pode ser que passe a frequência do ponto de vista de integridade, né? Para você não ter nenhum problema de ressonância que vai afetar a segurança, né? Levar algum tipo de colapso, mas você pode ter problemas aí de vibrações que não são perigosas, né, do ponto de vista de segurança, mas são desconfortáveis. Exatamente. Né? Aí a gente cai no O exemplo. leigo não sabe se aquilo ali se aquilo ali está perigoso ou não. Né? A pessoa leiga fica preocupada, né? Sim, exatamente. Né? Então existe uma busca, né? Isso não é uma luta infrutífera, né? Já existe em vários em várias universidades já A gente tem alguns grupos importantes no país que trabalham aí nessa linha de pesquisa, né? que trabalham nessa linha de pesquisa, vem desenvolvendo bastante estudo, ainda é uma área bastante frutífera, né? O que a gente espera é que no futuro os formandos, né, e os mestres e doutores na Eu acho que área até a gente vão... pode dizer que na pós-graduação a gente já tem um volume importante, né, de Isso, pesquisa nessa área. Porque o CILANCE, né, que é um congresso tradicional na de parte... mecânica computacional, né, ele Isso, tem um mini simpósio de dinâmica que praticamente é um mini congresso dentro do CILANCE, né, a quantidade de artigos são submetidos anualmente nesse mini simpósio. Chega ano a ter mais de 100 trabalhos na área de dinâmica, né, muita coisa do pessoal da civil, né, que o exatamente. CILANCE é um congresso mais do pessoal da engenharia civil. Isso, exatamente, exatamente. Então a gente percebe é, que está começando uma mudança, né? Os cursos de pós-graduação já há algum tempo já formam bastante profissionais com formação para para estudar ou para desenvolver estruturas existentes, levando em conta critérios dinâmicos, né? Agora esperar que isso se popularize, é, que esses profissionais, ao Do entrar, ponto de vista de curso de graduação, a gente tem algumas universidades que têm uma disciplina optativa, né? isso, por enquanto, né? Mas é isso? Acho que é. Acho que é, né? Então, você quer falar alguma coisa para encerramento? Não, então, as estruturas vibram, né? Ninguém pode falar contra isso, né? A gente tem problema de vibração excessiva. E é importante, né, conhecer essas alternativas, não simplesmente pensar que você precisa enrijecer seu sistema estrutural para fugir aí dessa característica, né? Porque Exatamente. muitas vezes você, por restrição de projeto arquitetônico, você nem pode fazer isso. Então é interessante que as pessoas tomem conhecimento aí dessa técnica de controle estrutural, né, que tá bastante difundida já no exterior, e aqui no Brasil a gente está lutando, está trabalhando para popularizar no meio do pessoal de escritório de projeto. Isso. Espero que vocês tenham gostado.
né, do nosso assunto hoje, né? A gente deve voltar depois com outras coisas interessantes. Exatamente. Obrigado a todos, né? Obrigado por nos assistirem ou nos escutarem, né? No nosso podcast, né? Abalando as estruturas. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Abraço. Até logo, gente. Tchau. Tchau, tchau.